Vamos lá para mais um vídeo do Breno Nogueira, esse cara que eu gosto demais, vale extremamente a pena seguir ele. O canal dele tá aqui. Opa, fiz merda. Deixa eu voltar aqui. É esse o canal dele, vai bater 100 mil seguidores. O cara que teve um impacto muito grande aí na melhora financeira da minha vida. Assisti esse vídeo aqui. Padrão de quem não guarda dinheiro, mais de 200 casos. Eu tive a sorte na minha vida de ter o privilégio mesmo de atender centenas de pessoas, um para um mesmo, entrando em ligação, procurando saber qual é o problema financeiro da pessoa, sabe, o que ela está passando, esse tipo de coisa. E, cara, já atendi gente com renda alta, renda baixa, tudo que você puder imaginar. E existe um padrão de erro, de vício, Será que eu tô nesse padrão? Será que você tá nesse padrão? Vamos ver. talvez, ou de ignorância no sentido Estava, de né? Eu não não estou mais, aprendizado amém. mesmo. Porque a gente não sabe mexer com dinheiro. Essa é a real. Primeira coisa, né? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou trazer A gente não sabe mexer com o dinheiro, e aí digo por experiência própria, né? Aquilo que eu sinto, que eu vivi. A gente muitas vezes tem medo de mexer com o dinheiro por tanto de, dessas filosofias de prosperidade que a gente tem hoje em dia, né? Que você tem que tratar o dinheiro com carinho, que você, sabe, às vezes você tem que ter até tipo um medo do dinheiro e parece que falar de dinheiro muitas vezes acaba se tornando algo ruim. Essa ideia de tipo desses coaches, né, de prosperidade, que você tem que estar sempre gastando mais caro, comprando as coisas mais caras, que você vai conseguir correr atrás e tudo mais. E eu acho que eu consumir esse tipo de conteúdo lá no início da minha vida adulta fez com que falar sobre dinheiro, no fim das contas, se tornou um tabu para mim. Então, às vezes, quando eu ia falar sobre dinheiro, eu tentava evitar. Eu evitava aprender sobre dinheiro. E isso é muito prejudicial, né? Só essa coisa de, compra coisa mais cara, você vai conseguir depois pagar, isso vai te incentivar a estar gastando, a buscando maneiras novas de ganhar dinheiro e tudo mais. Isso muitas vezes é uma armadilha, né? A gente mais se prejudica do que realmente consegue tá fazendo isso dar certo. o que são esses três padrões que eu observei fazendo, né, a mentoria com as Pelo pessoas, menos foi a minha interpretação, né? que talvez você possa ter e talvez ainda não identificou, né, esse padrão. E eu pensei, cara, isso é ouro, isso é puro ouro. Eu tenho que colocar isso para fora, para que as pessoas possam se enxergar, ou se não se enxergar, que possa Capacetezinho dele é saber maneiro, que né? existe esse padrão. E eu fiquei pensando, porra, cara, quais são esses padrões? Porque são muitas pessoas em muitos casos. Mas tem os padrões que acontecem independente da renda, independente de quanto patrimônio tem, independente da cidade que mora. São padrões de verdade. É o que a gente vai conversar hoje. Lá no Ibira. Fazer nossas coisas, pô. A gente ficar de boa, ser feliz, trabalhar com o que gosta, conseguir ter o básico, pelo menos. Mas lógico, ninguém quer ficar só no básico. Mas tô falando de um país tão pobre nesse É, sentido social, socioeconômico, que se todo mundo do Brasil tiver o básico, eu já tô feliz, mano. é verdade. Poder viajar, poder ter tempo para fazer o que quer fazer, sair do automático. Sair do automático para mim requer dinheiro. Porque quando a gente não tem grana, né, my friend? Qualquer coisa serve. Mas quando a gente tem grana, a gente começa a ficar Poder de enjoado. escolha. E é isso que eu quero, que você fique enjoado. Tipo assim, cara, eu vou fazer o que eu gosto, o que me dá prazer, e não porque eu preciso. Tá adiantado aqui, não tá falando nada. Dá uma acelerada no vídeo. Cara, com certeza. O primeiro deles é achar que dinheiro é batata quente. Que é aquela pessoa que às vezes ela nem ganhou o dinheiro ainda que ela vai ganhar, ou que ela quer juntar.
Só que ela já tem 1000 planos. Eu olhei isso um dia desse, inclusive, sabe onde? Na TV. O apresentadora pergunta pro cara: Fulano, se você ganhar esse prêmio, o que você vai fazer com o dinheiro? Aí ele falou: casa, carro, uma casa pra sogra, uma viagem pra mulher dele que sonha ir pra Paris e mais uma coisa lá. Cara, eu fiquei pensando: meu Deus, olha o que esse cara tá fazendo. Ele nunca teve esse dinheiro. Vai ser a primeira vez que ele vai ter esse dinheiro e ele já tem 1000 planos com esse dinheiro. Sendo né? que ele não sabe como é que é ter ainda. Então, a gente tem uma criatividade grande de alocar demandas e necessidades em um dinheiro que a gente nunca teve. E quando tem a sorte de ter o dinheiro ou a competência de ter o dinheiro e aí finalmente ele vem, você não se acostuma com o fato de tê-lo. Porque você não pode achar que a tua cabeça vai ser a mesma cabeça sem ter e tendo. E a gente não abre espaço para sentir um pouco como é ter e qual a minha nova e qual a minha nova forma de pensar ao ter. É. Respirar isso. Não, a gente não tem, e quando tem, a gente não passa nem um pouquinho de tempo tendo, porque a gente quer fazer coisas. E não muda nunca. E não muda nunca o pensamento. E aí vai ficar sendo assim. O dinheiro entra e sai. O dinheiro entra e sai. É, há muito pouco tempo eu comecei a ter a noção de que eu realmente preciso guardar dinheiro, sabe? Eu não... Entendimento mesmo. A gente já conhece o conceito, né? Você guardar dinheiro, poupar dinheiro. Mas eu realmente entendi o conceito e a partir disso eu comecei a aplicar esse conceito morando sozinho. Porque aí você já não tem mais rede de apoio, né? Morar sozinho, deu qualquer merda, você vai precisar resolver essa merda de alguma maneira. E aí a reserva financeira ela vai estar ali para te auxiliar todas essas vezes. E eu só realmente consegui entender e aplicar esse conceito morando sozinho. Então já era um conceito que a gente entende, né? Poupar e tal, mas, cara, sei lá, de alguma forma não entrava na minha cabeça por completo o conceito. E eu acho que é um pouco da cultura do Brasil, né? Da gente querer sempre viver o agora, essa coisa do, cara, mais pra frente a gente pensa, vamos curtir o momento e tudo mais, e a gente acaba sempre postergando o- os objetivos, né, do futuro, porque no fim das contas, eles que vão ser prejudicados, né? Então essa é uma parada muito louca. Diferente do Japão, por exemplo, que eu já escutei, é um povo totalmente mais poupador, porque eles sabem que no futuro pode ser que aconteça alguma tragédia, é, tsunami, terremoto, e eles acabam sempre poupando bastante. Então isso é muito louco, ver culturalmente a gente lida com dinheiro, né? Pô, cara, dá uma nova interpretação sobre o dinheiro. Breno, então eu nunca vou ter meus sonhos? Não é isso. Eu tô pedindo pra você adicionar uma nova interpretação de maneira de como ver o dinheiro. Sabe como eu sugiro? Primeiro tenha. Como faz pra ter? Aumento de renda, economiza de 20 a 30%. Tenha primeiro. É. Depois que sobrou e você começou a ter, mantém. Matura o que é ter. Sente um pouco o que é uma paz de uma reserva. Ter dinheiro não é igual a ter que gastar. Ah, Breno, mas eu não vou viver. Cara, eu tô propondo é o equilíbrio, não é o extremismo. Você tá lá no outro extremo, que é eu gasto tudo. Eu tô te propondo olhar o caminho inteiro e achar o meio do caminho. Dinheiro, batata quente é, na minha visão, o terceiro pior hábito das pessoas sobre interpretação com dinheiro. O segundo pior hábito é o seguinte: a pessoa ela ainda não entendeu que economizar dinheiro todos os meses não é seria legal se, ou eu tô fazendo um bônus. Não, cara. Pra tudo na vida a gente não Necessidade, né? consome até raspar o tacho, não. Pra tudo na É vida isso a que eu não gente precisa entendi. criar um sistema que se sustente. E a liberdade financeira, ela não, como ela Entender não que vai vem de chegar um salário, momento ela da vem minha de vida, patrimônio. entender que vai chegar um momento da minha vida que onde a minha força de trabalho ela vai ser reduzida, sabe? Então, o dinheiro que hoje eu tô guardando e fazendo ele render, ele trabalhar pra mim, é o dinheiro que eu vou usufruir lá na frente quando essa força de trabalho ela for menor. Sabe, essa questão de aposentadoria não comentou na minha cabeça. Tipo, eu sempre achava, como a gente a gente é criança, é adolescente, a gente tem sempre alguém cuidando da gente, você não consegue realmente internalizar essa ideia.
sabe? Agora quando você vai morar sozinho, quando eu vim morar sozinho, e aí agora eu cuidava de mim mesmo, foi quando eu realmente internalizei o conceito e comecei a aplicar. E a gente só gera patrimônio se sobrar dinheiro. Então essa liberdade inteira, a base dela está no sobrar dinheiro. Só que para fazer sobrar o dinheiro, eu vou conectar com o primeiro ponto, tá? Que na minha visão é a raiz também. Para sobrar dinheiro, eu tenho que fazer o quê? Cara, é quase uma autoanálise financeira. Que Parar é, de gastar. meu problema é de renda ou é de despesa? Se for de despesa, é a despesa fixa ou é a variável? E se for de renda, precisa aumentar quanto? Isso é chato pra caramba achar essa resposta, cara. Porque você realmente vai... O ideal aqui que eu tenho feito é reduzir os gastos e aumentar a renda. E aí, quais são os meus gastos hoje que mais prejudicam? Parcela de cartão. Então, do mês passado para esse, eu parei de pagar R$ 600 de parcela de cartão. Foi do ar-condicionado que eu comprei, algumas outras parcelas pequenininhas ali, que na somatória dá esse valor todo. Então, assim, esse mês agora, próximo mês, eu tenho R$ 600 livres, digamos assim, que eles devem ir para esse dinheiro aplicado, para esse aporte que eu vou fazer ali na reserva financeira. precisar olhar. Mas a E ideia é aí, cara, essa. a galera não olha. A galera tem medo de olhar, sabe? A galera tem um... A parada que eu mais gosto de fazer hoje é olhar cartão, cara. Pô, me amarro ver as faturas diminuindo. Fatura diminuindo, as parcelas diminuindo. Eu sei que daqui uns próximos 3 a 5 meses, assim, meu cartão ele vai estar bem, praticamente todo zerado. Vai ter alguma coisa ainda ali e tal, mas em comparação ao que tinha antes, vai reduzir muito. E aí eu, porra, adoro ficar vendo, olhando ali e vendo que tá diminuindo. E aí eu tenho uma planilha do Breno, depois vale a pena vocês darem uma olhada nisso, que me deu essa clareza total. Então eu sei exatamente quanto eu vou ter no final do mês, enfim, no início do mês eu tenho. Depois vale a pena dar uma olhada e entender como é que funciona a planilha. Ele traz uma previsibilidade muito grande. um receio de se frustrar. Mas aí, dentro desse segundo maior hábito financeiro que na minha visão não encaixa muito e atrapalha bastante a nossa vida financeira, o medo de olhar é substituído pelo medo todos os meses, quando a conta não está fechando. Então quer dizer que você prefere não olhar por medo, por receio de se decepcionar, e prefere se decepcionar então todos os meses daqui para frente. Cara, eu acho que isso pesa Mente humana é muito louca, mais. né? É tipo quando a gente fica adiando tarefa, e essa tarefa toda hora martela aqui na minha cabeça de volta. Ó, tô para fazer o imposto de renda, ó, desde o começo que abriu, meu amigo. Todo dia eu lembro que eu tenho que fazer o imposto de renda. Sacou? Pô, ao invés de eu parar minha bunda na cadeira 1h30 e resolver, porque eu tenho isso tudo planilhado, né? Cara, eu prefiro ficar adiando e todo dia ficar me aborrecendo. Pô, a gente tem que interpretar de uma outra maneira. Eu dei um exemplo aqui de uma tarefa, mas quando a gente faz isso na nossa vida financeira, é muita coisa fica empacada, sacou? É. As férias, a casa, o carro, a tranquilidade, sabe? A viagem, a vida parece que fica toda, sabe? Porque vida financeira é isso, cara. A gente precisa dela para sobreviver no mundo material, no mundo capitalista. Eu tô sendo sem romance mesmo, é isso. Ou olha ou olha. Se não olha, boa sorte, segue sua vida. E cara, e o primeiro hábito que eu vejo que é a raiz do porquê que a gente não se organiza financeiramente para fazer esse ciclo, né, de sobrar e construir patrimônio, é que a gente não sabe usar os métodos existentes no mundo para a nossa vida. Porque a gente adota um critério que é o seguinte: eu hoje, no dia de hoje, tenho que escolher o quanto eu vou gastar em cada coisa da minha vida daqui para frente. Só que você concorda comigo, eu tenho certeza, que a vida muda de uma semana para outra o tempo todo. Porque uma hora eu quero ficar mais em casa, outra hora eu quero mais sair, outra hora eu tenho um aniversário, outra hora eu quero fazer uma viagem. Exato. Então eu, Breno, não sou capaz de estabelecer orçamentos de hoje para frente, porque o Breno da frente, o Breno do futuro, vai ter novas vontades, novas despesas. Então o ouro da organização financeira não é encaixotar, categorizar, dizer que o orçamento... Não é isso. Ah, Breno, não precisa fazer, cara, outra coisa. Você precisa prever o seu saldo. Você precisa fazer um fluxo de caixa. O mais importante não é você saber se gastou 1.000, 2.000, 3.000 ou 4.000 de alimentação. O mais importante que você precisa saber é o seguinte: daqui para frente, considerando tua despesa fixa, tua despesa variável e o quanto você tem de saldo em conta, você vai poder comprar esse celular? Aí você vai simular, vai ver o impacto.
e ver se vai sobrar dinheiro sim ou não, vai Certo. raspar o tacho da conta sim ou não, vai conseguir pagar todas as suas despesas Comprem a planilha do Breno, tá? Basicamente, o que ele tá falando aqui é sobre a planilha dele, cara. É uma parada sensacional. tranquilamente e ainda fazer essa compra. É observando o saldo. À medida que o saldo cresce na conta, é porque o meu mês está fechando no positivo, eu estou gastando menos. Mas para eu gastar menos, eu preciso ter uma simulação em tempo real de tomada de decisão. Que é, tenho uma vontade, uma necessidade. Se eu comprar, o que acontece? E não, quanto eu gastei em restaurante? 1.000. Então eu já gastei 1.000 em restaurante, eu não posso. Não é isso. A nossa vida não funciona assim. E quando a gente tenta operar assim, vem a frustração. Porque isso é humanamente impossível de fazer. Ah, Breno, mas eu consigo. Massa, tem gente que, pô, tem uma habilidade, consegue ter a disciplina de falar, chegou R$ 1.000 de mercado, eu vou parar de gastar. Ou vou remanejar um orçamento não sei das quantas para cá. Eu não gosto assim, comigo não funcionou assim, porque uma semana eu quero uma coisa, outra semana eu quero outra, e assim é a vida. O que é o mais importante? Que o fluxo de caixa futuro me responda se eu vou ter dinheiro ou se eu não vou ter dinheiro. Então, as 3 coisas que eu falei é um conceito errado sobre dinheiro, que é dinheiro batata quente, que a gente alimenta desde lá de nossa infância. O fato da gente não querer encarar, achando que vai se frustrar, e preferir se frustrar todos os dias, ao invés de se frustrar uma vez só, para se encarar de fato, colocar um espelho na nossa vida financeira. E quando a gente resolve passar por cima disso e supera isso, a gente escolhe um método que engessa a gente. Aí a gente fala, não quero mais, para tudo, porque isso aqui, essa organização financeira não é para mim. Aí se frustra e não constrói patrimônio e nunca tem tranquilidade. Das centenas de pessoas que eu atendi, se a gente consegue resolver essas 3 coisas, a vida flui. Exato, e eu acho que começa primeiro a ordem ali dessas 3 coisas que ele colocou, elas se invertem, né? Acho que primeiro você precisa encontrar, pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu encontrei um método de organização, que foi a planilha dele. A partir disso, eu comecei a não ter mais esse dinheiro batata quente, porque começou a sobrar dinheiro na minha conta, certo? E aí o segundo ali que eu não lembro o que ele comentou, deixa eu voltar. Ele comenta no segundo. Isso supera isso. Ah, e o medo de olhar, né? Eu comecei a gostar ainda mais de olhar, de ver ali as coisas de dinheiro, de cartão, porque eu quero saber quanto que vai sobrar para mim no próximo mês e aí quanto que eu vou poder poupar a mais e, enfim, quanto isso vai render. Então, eu já consegui passar desses 3 padrões. E aí eu acho que um quarto padrão que eu percebo também que era muito... que é a armadilha clássica de todo mundo que cai, todo mundo que começa a ganhar um pouquinho melhor, que é a armadilha de aumentar o estilo de vida. Então, passou a ganhar mais, aumenta o estilo de vida. E aí, poxa, você estava vivendo a vida toda com R$ 2.000, agora passa a ganhar 4.000, você começa a ter um estilo de vida de 3,5, sabe? Mas na prática mesmo, você deveria ter continuado mantendo os 2.000 de custo de vida, pelo menos nos próximos 6, 12 meses. E aí, esses R$ 2.000 extras, cara, era reserva financeira. Só que isso eu já caí muitas vezes, cara. A renda aumentava, gastava mais, sabe? E aí, gastava mais no cartão, chegava um mês onde a renda tinha dado uma reduzida, né? Porque é natural, às vezes tem um contrato que é finalizado, um contrato que não é renovado, um contrato que é encerrado, e aí a renda reduzia. E aí, só que eu já tinha feito aquelas dívidas, por exemplo, de parcela na época que eu tava com uma boa renda. E aí, quando você tá com uma boa renda, você fala, pô, vamos viver, vamos pra festa, vamos viajar, vamos comprar as coisas que a gente quer. Só que ainda mais sendo, tendo a própria empresa, sendo autônomo, né? É muito mais complicado, porque você tem essa montanha russa de valores. Então, um mês você tá bem, outro você tá menos. Então, é uma armadilha clássica, todo mundo cai, né? E eu já caí um monte de vezes. Já entendi esse conceito há muito tempo, de que eu não devo gastar mais daquilo que eu ganho. Não, a partir do momento que eu aumento a minha renda, eu não devo começar a gastar mais. Eu sempre tive essa ideia, mas eu nunca apliquei. Só comecei a realmente aplicar quando eu vim morar sozinho, e aí era eu comigo mesmo para resolver meus problemas. Não tinha mãe, não tinha pai para ajudar financeiramente. E aí eu tive que aprender na marra, sofrendo aqui, passando um pouco de aperto, de desespero, mas foi um dos grandes aprendizados aí que doeu, mas um dos grandes aprendizados de morar sozinho. Finalizar o vídeo aqui tá acabando. A gente escolhe um método que engessa a gente. Aí a gente fala, não quero mais, para tudo, porque isso aqui, essa organização financeira não é para mim. Aí se frustra e não constrói patrimônio e nunca tem tranquilidade. Das centenas de pessoas que eu atendi, se a gente consegue resolver essas 3 coisas, a vida flui. Sacou?
Deixa no comentário qual desses hábitos você acredita que tem e não se esqueça de se inscrever nesse canal, pô. A gente tá aqui batendo um papo tranquilo, pô, você tem que estar pelo menos inscrever aí pra gente bater mais outros papos, beleza? É isso, se inscreva aí no canal do Breno e no meu também. Trazer mais vídeo do Breno aí, porque é um cara que eu gosto muito. Comenta aí na aba de comentário, deixa o teu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!